Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais este humilde tutorial que eu vos ofereço. E a ideia de gravar esse tutorialzinho aqui de Maya surgiu porque eu estou trabalhando com uma cena que já passou de 5,5 milhões de polígonos, então eu tive que fazer alguns ajustes para reduzir o número de polígonos de alguns elementos que não vão ficar tão aparentes assim. E essa, na verdade, é uma técnica utilizada em modelagem para jogos, em que você transforma um modelo high poly, né, em que você transfere as informações desse modelo por meio das texturas, ou por meio dos mapas, para você conseguir o mesmo tipo de informação de geometria numa outra, numa outra geometria que seja mais low poly, né, que tenha menos polígonos. Aqui no caso eu peguei essa cortina não fui eu que modelei, essa cortina eu baixei do site chamado 3D Warehouse, que é para quem utiliza o programa chamado SketchUp, que já passou por várias empresas, hoje é uma empresa chamada Trimble, se eu não me engano, que é uma empresa dos Estados Unidos que comprou os direitos. E é uma pena porque eles estão reduzindo um pouco a possibilidade de você baixar os modelos na plataforma deles, mas por enquanto, pelo menos, continua sendo modelos gratuitos, que você pode baixar e você pode utilizar para qualquer fim, para fim comercial, né? Você não precisa pagar nada por eles. Eles vêm no formato do programa, né? O formato SKP, formato para SketchUp. Mas dentro do programa SketchUp tem uma ferramenta que você pode utilizar para transformar esse arquivo em formato .fbx, que é o formato padrão em qualquer plataforma 3D, qualquer software 3D importa esse tipo de arquivo, né? Inclusive é o tipo de arquivo que você utiliza para mandar algum tipo de geometria para o Unreal Engine, por exemplo, né? É o formato padrão que a gente utiliza para essa finalidade. Então, esta cortina que vocês estão vendo aqui, eu exportei em formato FBX e importei novamente dentro do Maya. Este plano que eu fiz aqui atrás é uma representação low poly desta cortina que nós temos aqui muito bonita, modelada. Eu chamei essas duas meshes, né, esses dois malhas poligonais. Só deixa eu alterar o nome aqui para ficar mais igualzinho, né? Eu pus um underline aqui antes do 01 para ficar mais organizado, né? Então eu fiz aqui duas geometrias, né? HP de High Poly, underline 01, e LP de Low Poly, underline 01 também. Então eu vou isolar essas duas geometrias aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Lembrando que para isolar uma geometria, você utiliza as teclas Ctrl 1, com as geometrias selecionadas aqui dentro da viewport, né? Então, Ctrl 1, eu isolo e desisolo, né? Se é que existe essa palavra, desisolar, mas enfim. Então, eu estou aqui com as minhas duas geometrias isoladas, né? Essa aqui que está selecionada agora, eu modelei, e essa aqui eu importei. Ah, é um plano simples, né? Eu posso fazer isso com geometrias mais complexas também. Mais para frente posso fazer um tutorial também com uma geometria um pouco mais complexa, mas aqui para começo de conversa vamos pegar esse tipo de geometria que é mais tranquilo para a gente trabalhar. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é me certificar de que eu tenho um mapeamento UV adequado. Vamos fazer aqui, pronto. É isso aqui que eu estou trabalhando, com o UV Editor. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, assim. Beleza. Isso aqui está ali
na aba Modeling, no menu UV, UV Editor. Então aqui eu já tinha feito o mapeamento UV, mas eu vou fazer novamente só para vocês visualizarem como é que eu fiz isso. Então eu seleciono a minha geometria, no caso a geometria Low Poly, né? Eu vou selecionar UV Planar, eu vou fazer um mapeamento plano. Aí percebam que ele bagunçou o meu UV, né? Estava certinho, ele fez um novo mapeamento UV. Mas não pode ser, na verdade, qualquer plano, não interessa, porque eu vou transformar isso aqui em plano unfolded, uma UV shell unfolded, né, que é desdobrada. Eu venho aqui, então, dentro da janelinha do UV Editor, eu venho em Modify Unfold. E o que ele faz? Ele desenrola ou desdobra essa concha UV, né? UV Shell, se eu fosse traduzir literalmente, seria concha. Então ele transformou aqui num plano único, né? Um plano desdobrado, que é, lembrando que o conceito de UV significa que eu vou poder projetar imagens bidimensionais dentro dessa geometria tridimensional, né? Apesar de que aqui seja apenas um plano, né? Mas poderia ser qualquer tipo de geometria tridimensional. Ele transformaria isso num plano bidimensional para eu poder fazer a projeção de imagens nesse plano. Né? Então, esse é o objetivo aqui, né? Eu poder traduzir para o programa que tipo de projeção que eu quero nessa minha geometria. Só vamos... cada quadrado desses aqui é um UV, então eu tenho que deixar isso aqui dentro, encaixadinho aqui dentro de um UV, né, que seria esse espaço aqui no gráfico que vai do ponto 0 até o ponto 1. Né? A partir daqui seriam outros UVs, né, e cada quadrado grande desses aqui seria um UV, então eu posso usar múltiplos mapeamentos, mas nesse caso aqui a gente vai usar um único. Eu vou girar aqui um pouquinho. Na verdade eu vou fazer um tutorial especificamente sobre mapeamento UV, que é algo um pouquinho mais complexo. E por enquanto eu só vou ajustar aqui um pouquinho, beleza, tá tranquilo. Então, esse mapeamento UV que eu fiz aqui é o responsável por produzir a imagem, né, ou o mapa que eu vou aplicar aqui e que vai reproduzir a geometria tridimensional que eu tenho na minha cortina. Então, esse passo aqui é fundamental antes de eu seguir para as próximas etapas. Né? Então, eu tenho o mapeamento UV bem certinho, bonitinho, tranquilo. Agora é muito simples. Eu vou mudar aqui da aba Modeling para a aba Rendering. Assim, os menus ali em cima vão mudar, percebam, né? Quando você muda, cada abinha dessa aqui tem um conjunto de menus diferentes. Eu mudei aqui para a aba Rendering porque eu preciso do menu Lighting / Shading Transfer Maps. Né? Mas antes, selecionem a geometria Low Poly, né? Que aqui eu chamei como LP_01. Aí sim eu venho aqui em Lighting / Shading Transfer Maps. É isso que a gente vai fazer, né? É um baking, que a gente chama. Isso é em linguajar de modelagem para jogo, isso é muito comum, né? Utilizar esse termo, baking. A gente vai bake de assar, né? Eu vou assar a geometria num mapa que vai representar essa geometria. Né? Então, eu venho aqui, Transfer Maps, ele vai abrir esta janelinha que eu já vou mostrar para vocês aqui.
Ele abriu esta janelinha aqui, muito bonitinha. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui em Edit Reset Settings, só para ter certeza que as minhas opções estão iguais a de vocês aí. Vou resetar tudo. Então aqui eu já selecionei a minha geometria de destino, que seria a LP. Então ele parece ali LP underline shape 1, né? Que seria a geometria de destino, o alvo, o target mesh. E tenho essa abinha aqui embaixo, Source Meshes, com o triângulozinho. Eu clico para expandir isso. E eu tenho que selecionar a minha mesh de partida, né? De origem, a fonte da geometria, que é a minha HP underline 01. Eu seleciono ela aqui, pode ser no outliner mesmo, por isso que eu gosto de deixar o meu outliner do ladinho aqui, porque daí sempre fica fácil de selecionar as geometrias. Seleciono aqui HP underline 01 e clico em Add Selected in Source Meshes. Ele mudou aqui o nome para HP01, né, que é a que eu quero mesmo. Rolando mais para baixo, eu tenho os tipos de mapas que eu posso fazer a saída, né? O mapa de saída. Que nesse caso é o Normal Map que eu quero. Podia ser também o Displace Map, mas a gente vai trabalhar com Displacement em outra oportunidade. E o Diffuse Map também. Agora eu vou fazer com o Normal Map. Então eu seleciono aqui como Output Map o Normal. Ele alterou aqui os parâmetros, ó, percebam que ele adicionou essa opção Normal Map. Cada vez que eu clico aqui, eu vou adicionando mapas novos, né? Então, se eu clicar no Normal de novo, ele vai adicionar mais um Normal Map. Mas eu quero só um, não quero dois. Então, se eu tenho aqui dois Normal Maps, eu posso selecionar um deles e simplesmente clicar em Remove Map. Aqui ele tem algumas opções, por exemplo, formato de arquivo. Eu gosto de trabalhar com formato PNG, que é um formato de arquivo que ele comprime um pouco a imagem, mas não perde muita qualidade. O local em que eu quero salvar o meu Normal Map, eu clico aqui na pastinha, vou lá e transição, beleza, então tá lá. Então, nessa pasta mesmo que eu quero salvar, eu só vou indicar um nome, usando a filosofia do Unreal Engine, que utiliza este formato de nomenclatura, com o prefixo T, indicando que é uma textura. O nome pode ser cortina01, underline, daí o sufixo N, de normal. Se fosse um mapa difuso, eu usaria o sufixo D, de diffuse. Mas nesse caso é um mapa normal, então é normal. Aqui eu tenho que selecionar novamente o tipo de formato de arquivo, né? Não sei por que ele já não vai automaticamente, se eu já selecionei lá, mas enfim, né? É só um detalhezinho que a gente tem que prestar atenção. Então, arquivo PNG, salvar. Agora só deixa eu tirar esta captura da janela. Pronto. Então tá ali, ó. Então o normal map, no local que tem que salvar. Vou rolar mais para baixo para selecionar outras opções. Quando a gente trabalha com normal map, é importante deixar aqui o tangent space e não object space. Tangent space que a gente utiliza. Connect Maps to Shader, pode ser, que daí ele já vai criar um material com esse mapa. Se você quiser criar manualmente o material, você só desabilita isso aqui. Mas eu vou deixar habilitado, porque daí ele já vai aparecer o mapa ali com um novo material. Aqui em Maya Common Output, eu vou expandir as opções. Map Width and Height seria a resolução do mapa. 256 é muito pouco. Eu costumo trabalhar com pelo menos 2048 por 2048, que seria a resolução da imagem. Sampling Quality, eu vou trabalhar com High, 8 por 8. E Fill Texture Scenes, eu trabalho com 4.
seriam padrões para ter uma imagem com uma alta qualidade. Maravilha, então selecionei tudo que eu tinha que selecionar. Agora eu tenho que clicar aqui ou tem a opção Bake and Close, que ele vai assar e fechar a janela, ou simplesmente Bake. Eu vou dar simplesmente Bake. Ele vai demorar um pouquinho para fazer, ó, percebam aqui que não, vocês não vão conseguir perceber porque vocês estão vendo a minha imagem. Eu vou tirar aqui a minha captura de vídeo para vocês verem. Aqui embaixo, no canto esquerdo, é o progresso dessa textura, né, desse sampleamento. Ele vai demorar um pouquinho, né? Tá ali em 3%. Então eu vou pausar e quando terminar a gente volta a conversar. Então, alguns minutos depois, nós temos o resultado final. Então aqui ele já salvou a imagem e como eu deixei lá com a opção dele linkar essas imagens para o material, ele já ficou no material também, né? Então o que acontece é o seguinte, eu vou mostrar só a geometria low poly para vocês. Então tá aqui a geometria low poly e tcharam! Isto é um normal map aplicado que está reproduzindo a geometria tridimensional, mas na verdade nós estamos num plano, né? Ou uma simplificação daquela geometria. Não precisaria ser necessariamente um plano, poderia ser uma superfície com uma modelagem específica. Até aqui eu acho que tem alguns detalhes que estão um pouquinho fora do plano, mas enfim, é basicamente uma simplificação daquela geometria, mas eu tenho toda a informação que eu quero, ó, do tecido, né, das dobras do tecido, e com uma enorme vantagem. Vamos aqui só ligar o polycount em window, não, display heads up, display, cadê? Polycount. Isso, agora tem a contagem de polígonos, né? Então, eu tinha aqui a geometria de origem tem 13.894 faces e a geometria de destino tem 30 faces, né? Então é uma diferença gritante, né? Então quando eu tenho uma cena, como no caso a minha cena que já está passando de 5 milhões e meio de polígonos, então eu preciso, porque eu tenho muitos elementos detalhados na minha cena, e essa cortina vai estar no fundo da imagem, eu não precisava dela tão detalhada assim, né, em termos de geometria, mas eu queria que aparecesse esse efeito da cortina, né, da dobra do tecido. Então, cá está, né? Quando eu for renderizar a imagem, logicamente aqui eu estou só com o normal map aplicado, né? Eu posso vir aqui no material e aplicar uma cor, por exemplo. Aqui ele salvou como material Lambert 5. Né? Então eu posso, por exemplo, mudar a cor, fazer uma cortina vermelha, por exemplo. Né? Então aqui eu tenho uma cortina vermelha com essa informação do normal map. E ele está salvo como uma imagem, né? Se eu for lá na minha pasta, na pasta em que eu salvei, né? Então ele salvou essa imagem em PNG, que eu posso abri-la. E é essa imagem que eu tenho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou expandir esse assunto um pouco mais nos próximos tutoriais, né? A gente pode fazer bastante coisa com isso. Isso serve tanto para fazer modelagem de assets para jogos, né? Quanto para uma modelagem de arquivis, em que eu não preciso ter um
polígono altamente detalhado. Eu consigo traduzir essa mensagem que eu quero simplesmente utilizando um polígono com menos, ou uma geometria com menos polígonos, mas com essa informação gravada num mapa de textura, num mapa normal, né? Um normal map. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais tutoriais de Maya e de Arnold, por favor, se inscrevam no canal, né? E a gente se vê na próxima. Tchau, obrigado.